Então, galera, estou aqui com o Rodrigo aí, que é aprovado, né, aprovado no Exército para músico, do Bombardino, e ele vai falar aí um pouco para vocês aí sobre como foi, né, como foi o processo dele, como que ele decidiu entrar no Exército, o porquê também, e como que foi a preparação dele, tanto na parte das matérias comuns, português, matemática, etc., e teoria musical e o instrumento musical, e como que ele conseguiu, né, para obter êxito aí nessa missão aí, que graças a Deus ele já está lá cursando, em breve vai ser um sargento músico do Exército Brasileiro aí. Então, Rodrigo, me fala aí, cara, como é que foi a sua preparação, assim, como que você se preparou nos estudos das matérias, digo português, matemática, história, geografia e as demais aí, como é que foi? Felipe, é um negócio que é até engraçado. A gente entra pro exército, lá a gente aprende muito a questão de disciplina. Nós temos que ter bastante disciplina com horários e com o que nós vamos fazer no dia a dia. Mas antes mesmo de entrar, eu acho que para você conseguir entrar, você já tem que ter essa disciplina antes. Tem que vir com uma disciplina de estudos muito regrada. Por exemplo, as matérias que eu tinha mais dificuldade, que era português, história, geografia, eu estudava com frequência. Eram matérias que, se desse todo dia, eu separava pelo menos 30 minutos para estudar o que eu tinha dúvida. 30 minutos ainda é muito pouco tempo, mas eu pegava aquilo ali para poder me concentrar. Matemática, para mim, era tranquilo, porque como eu vinha de uma faculdade de engenharia, então eu não tive tanta dificuldade com a matemática que é cobrada na prova, não. Mas uma coisa que eu realmente precisei estudar, e eu não me lembrava, não, sei lá, era estranho, que eu nunca tinha visto na teoria mesmo, era a parte de música. Foi aí onde entrou o curso do senhor, que me deu um gás, me deu uma força e o acompanhamento me ajudou bastante também. Show de bola. Cara, legal. É assim, o que eu observei aqui, o que eu observo muito hoje na sociedade, principalmente nos jovens, né? Alguns me perguntam, sargento, vale a pena, né? Carreira militar, o salário é legal, né? São várias perguntas, né? E assim, eu vi que você fazia uma faculdade de engenharia, né? E é uma excelente faculdade, promissora, né? É um curso promissor, que você com certeza tem oportunidade né? A tendência de mercado é boa, mas mesmo assim, né, diante de um cenário não de agora, esse cenário no Brasil ele se arrasta por décadas, né? Essa questão do desemprego. Esse 13 milhões aí sempre esteve em pauta, né? Assim, desde que eu comecei a ter noção de política, assim, né, dos acontecimentos e tal, né? Deixando essa parte política de lado, né? Digo assim, pela parte social mesmo. Estou falando de grana, de trabalho, né? Mas, hoje a gente pode fazer uma faculdade, o Enem, igual outro dia um cara botou ali, vou levar esse tempo todo para sair capitão na carreira. Aí eu coloquei para ele, beleza, você pode levar aí, né, o tempo da carreira, das suas promoções. Hoje, o Exército, né, um curso de formação de sargento, você entra, faz um curso de 2 anos, sendo pago para isso, né, sai com curso superior e sai empregado, né. Numa universidade, beleza, tem a tendência de mercado, diversos cursos, mas você entra no curso, faz o Enem, pode ir para uma faculdade federal e ser gratuita ou estadual, pode não ir e ter que pagar a mensalidade de uma faculdade e depois ter que disputar no mercado com essas 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, eu vejo essa questão da escola militar hoje, comparado com a sociedade, eu vejo que é uma grande e excelente oportunidade. E às vezes algumas pessoas reclamam do salário, mas se você for pesquisar aí no Google, onde quer que seja,
Você jogar lá a média do salário do brasileiro, o salário de um terceiro sargento hoje está entre 10% a 6% da sociedade brasileira, né? Então, de 200 milhões de pessoas, um terceiro sargento músico ele faz parte de um universo de 10%, que são 2 milhões ali. 20 milhões, desculpa, 20 milhões mais ou menos ali. Então, nesse caso, né, cara, eu acho muito acima do que se oferece e tratando de faculdade. Você concorda comigo? O que você acha disso aí? Eu concordo, sem dúvidas. Por exemplo, quando eu optei a sair da minha faculdade, foi porque eu comecei a ver que muita gente concluía o curso e ainda assim não conseguia nem ingressar no mercado, porque era algo que estava muito escasso. Eu fazia uma faculdade muito específica, que era engenharia de controle e automação. É algo que Uhum. é um mercado muito ainda enxuto. E eu via muita gente se formando, tendo que, sem desmerecer nem nada, mas ter que rodar de Uber, seguir outros caminhos que não seja aquilo que a pessoa estudou para ser. Porque, por exemplo, é a mesma coisa que um médico estudar para ser médico e ter que trabalhar como um engenheiro. São profissões diferentes. Então, a pessoa estudava, passava um bom tempo estudando para ser engenheiro e tinha que seguir outro caminho por não ter a mesma chance. E nesse concurso aí da ESA, eu vi duas oportunidades para mim, que era conseguir ter a estabilidade, né, que é uma das coisas que a gente mais valoriza atualmente no Brasil. E a segunda coisa que era poder trabalhar com o que eu gosto, que é a parte da música e do militarismo. Então, isso para mim é o que realmente conta. Foi algo que, para mim, sensacional, que abriu a porta para mim e me fez cair de cara para poder estudar. Entendeu? E Show de bola. o Sim. mercado hoje ainda, eu não sei muito bem como é que tá, né? Porque eu parei de dar uma olhada. Mas eu acredito que não tenha mudado muito, não. Porque ainda assim, eu ainda tenho contato com muitas pessoas que faziam faculdade comigo na época. Algumas delas que eram de períodos superiores estão se formando e ainda continuam sem mercado. Pessoas que se formaram como engenheiro, um amigo meu, por exemplo, e atualmente está tendo que trabalhar como técnico em outra área, para conseguir ter uma renda. Então, eu hoje tô até grato por ter tomado essa decisão na minha vida, porque foi o último ano que eu pude ter tomado, e foi na hora certa que eu tomei e consegui passar. Se eu esperasse mais um ano, eu não poderia fazer mais concurso por causa da idade. Então, vale a pena. Vale muito a pena mesmo. Pô, show de bola. Isso daí são as objeções que as pessoas criam, né? Acha que o mundo as coisas são, às vezes, um conto de fadas, né? Vou fazer uma faculdade e vou sair empregado, e a gente sabe que o negócio não é bem assim. E além do que, o militar... Pode falar, fala aí. É que antigamente, você ter uma faculdade, você era diferenciado. Mas isso era o quê? Em 2000, 2002. Hoje em dia, você ter uma faculdade já não é mais um diferencial, porque muita gente já está conseguindo ter um curso superior. Isso é bom, é extremamente positivo para o país. Mas, em compensação, ocorre essa guerra do mercado, que por ter muita gente com aquilo, você tem que ter algo a mais ainda. Por exemplo, tem que ter diversos idiomas, tem que ter outros cursos especializados. Então, só a faculdade já não basta mais. Entendeu? É verdade. E assim, o que eu digo para esse pessoal é que o Exército, você entra e faz a faculdade, porque hoje é um nível, né, tecnólogo, reconhecido pelo MEC, né, e você recebe para isso, você tem direito à moradia, né, no quartel, para quem... o cara não precisa pagar um aluguel, né, morar fora. Porque você vai para uma república, por exemplo, vou para uma república, vou estudar em outra cidade, uma faculdade, isso acontece muito. Aí a pessoa tem que ir para uma república, tem que pagar um aluguel e dividir com alguém, né? Você tem direito à moradia, assistência médica e alimentação, né? Ali, né, esse sushi, você não gasta com isso, né? O que eu quero dizer é isso, você consegue... se você for uma pessoa com maturidade financeira, você consegue juntar dinheiro, né? Se o cara, porque esses gastos são os gastos básicos, né, de uma receita familiar, né, ou de uma pessoa. Então, você é isento deles. O cara, aí a pessoa tiver outros tipos de gastos, aí
é uma questão pessoal, mas nesse caso, você recebe também, né, um salário ali, uma ajuda, né, para estar estudando e sai com esse curso superior, já se forma, já sai com emprego de terceiro sargento, né, dando orgulho para sua família, porque a farda não é um emprego em si, é uma dedicação você é um sentinela da pátria, não importa se você é músico, você primeiro é um militar,